Bom dia a todos. Como sempre, uma alegria muito grande de estar aqui com vocês num dia tão especial, nesse mês de dezembro. Na última vez que estarei aqui nesse ano com vocês, então a gente aproveita esse momento para pensar bastante coisa. E o final do ano, eu acho que ele tem uma característica muito interessante e muito boa que a gente poderia estender por mais tempo. É nesse momento em que a gente tem o hábito, até cultural, por todo momento de renovação de um ano para o outro, nós temos o hábito de olharmos mais para frente e menos para trás. É um momento que a gente deixa as coisas que ficaram no passado, a gente deixa elas lá durante um tempinho e passa a ter um olhar para o que está por vir, um olhar para frente. E a nossa doutrina pede isso, pede para que tenhamos um olhar para a vida futura. E esse momento do final do ano é muito importante, porque a gente passa a olhar dessa forma, e eu gostaria que a gente estendesse esse olhar para frente durante mais tempo, durante o ano todo, se fosse possível. Mas o tema de hoje, como nós estamos vindo na sequência do Evangelho, eu fiquei tendenciado a interromper momentaneamente a sequência, para a gente falar sobre esse momento do Natal, do final do ano. Mas quando eu me deparo com o tema, eu não quis tirá-lo da sequência, porque é um momento muito bom de pensarmos na sugestão que ele nos dá. É o capítulo 8 que nós estamos agora, uma bem-aventurança maravilhosa. Bem-aventurados os puros de coração. E a continuidade dessa bem-aventurança é melhor ainda, porque Jesus com ela nos promete algo incrível, algo irrecusável. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Dá para propor algo melhor para a gente? Dá para a gente ter um desejo maior do que o encontro com o nosso Pai? É algo que a gente não consegue nem imaginar. É algo que a gente não consegue nem montar uma imagem na nossa cabeça de tão espiritual que isso é, de tão puro que isso é, de tão intenso que isso deve ser. Então, vamos tentar entender essa pureza de coração que o Mestre nos coloca, para a gente ver se a gente chega um pouco mais perto dessa promessa de estarmos na frente de nosso Pai. Este capítulo começa com o destaque de Allan Kardec ao Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, que diz o seguinte: então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Então o que aconteceu naquele momento? Jesus estava na sua peregrinação normal, e um grupo de mães e pais com os filhos quiseram levar até ele para que ele pudesse dar a bênção, né? E os discípulos, que deviam fazer um cordão de isolamento para evitar tumulto, alguma coisa assim, não permitiu essa aproximação. E daí a famosa frase: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos. Vamos começar a pensar nessa passagem do Evangelho
tentando entender essa vontade das pessoas levarem os seus queridos ou de se aproximarem do Mestre. Por que que as pessoas tinham esse ímpeto de se aproximarem dele? Será que é porque ele era famoso já na época? Será que essas pessoas tentavam se aproximar de Jesus da mesma forma como nós tentaríamos nos aproximar hoje, por exemplo, de uma celebridade? A gente vê uma pessoa conhecida entrando num mercado, num shopping center. Você chega e fala assim: nossa, uma celebridade, eu vou lá, quero ver, quero chegar perto. Era com esse intuito que as pessoas tentavam se aproximar de Jesus? Por ele ser famoso? E aí, eu vou pegar um livro, que inclusive esteve recentemente, se eu não me engano, no Clube do Livro, Fonte de Luz. Mês passado? Fonte de Luz, livro maravilhoso, Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Há um tópico deste livro que chama fama. Fama de famoso. E diz o seguinte: Fama era uma personagem. Era filha da terra. Quer ajuda? Tá, depois eu... Fama era filha da terra e atendia às determinações de Júpiter e era responsável por fazer a divulgação. Seria mais ou menos, como os dias de hoje, uma assessora de imprensa. Alguém que era responsável por levar a informação adiante. Como era responsável por comunicação, por essa divulgação, Fama era espalhafatosa, toda esbaforida e até esdrúxula e grotesca, como ele realmente ressalta nesse episódio. E por ela ter essas características, ser muito espalhafatosa, ser grotesca e esdrúxula, ela virou a representação do ser humano que vive em busca da notoriedade, da exibição. Ele quer aparecer, ele quer fazer tudo isso para aparecer, para ter esse reconhecimento das pessoas. E as consequências de quem busca isso são quase sempre nefastas e lamentáveis. A pessoa que busca apenas aparecer. E Fama representou esta característica. E Fama dava a glória, o que era determinado como glória para Fama. É o êxito imposto aos triunfadores. A coroa de êxito imposta aos que triunfam. Se nós, no estudo do cristianismo, falamos de coroa, a gente vai pensar na coroa que foi dada a Jesus, a que ele se submeteu a receber humildemente. Uma coroa de dor, de espinhos. Se o maior dos maiores que já estiveram na terra, se o nosso exemplo maior de conduta teve uma coroa dessa, porque nós vamos buscar as coroas de ouro, de prata, de pedras preciosas? Quem somos nós para isso? Outros exemplos de humildade. Madame Curie, quando se tornou a primeira mulher agraciada pelo Prêmio Nobel. Ficou tão famosa por esse feito, ganhou tantos admiradores e seguidores que queriam ir aonde ela estava,
queriam estar vendo ela trabalhar, queriam estar presente nos lugares que ela ia. Ela calou a todos dizendo uma única coisa: apenas deixem-me trabalhar. E tamanha determinação dela de não querer esses holofotes e querer se concentrar no trabalho, que ela ganhou o 2º prêmio Nobel. Uma vez perguntaram a Mahatma Gandhi qual era a mensagem que ele tinha para deixar para a humanidade. E Gandhi disse unicamente: a minha vida é a minha mensagem. Em outra ocasião, pessoas queriam exaltar a existência enobrecida de Madre Teresa de Calcutá. E ela dizia a essas pessoas: eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Agora vamos falar no Espiritismo. Se a gente fala de humildade e de Espiritismo, quem que a gente não pode deixar de falar? Do nosso amado, querido Chico Xavier. E quando ele estava já bem velhinho, um repórter chegou para ele e falou assim: Chico, como que você vê tudo isso? Esses livros, essas centenas de livros reconhecidos pela humanidade, essa quantidade de livros que você vende, essa notoriedade incrível que você tem das pessoas, como que você se enxerga nisso? E ele, como não poderia deixar de ser, diz apenas: oh, meu filho, Deus me deu uma casa para morar. Eu me alimento uma vez por dia. Isso não é felicidade demais para uma pessoa? Então a fama passou longe dessas pessoas que eu disse agora. Passou muito longe. Como passou longe de Jesus. Joana de Ângeles, ainda nesse tópico dito fama, complementa sabiamente, dizendo o seguinte: seja a tua satisfação a honra de realizar o melhor, anônimo ou não. Porém, mantenha-se simples e puro de coração, de forma que o hino do amor cante na tua ação do bem. Então, meus irmãos, não foi a fama que fez com que as pessoas procurassem Jesus. Então, se nós encontrássemos Jesus agora, nesse exato momento, aqui, no Centro Espírita Amor e Caridade, um domingo de manhã, Jesus Cristo aparecesse aqui, o que a gente... Tá no jornal, quem sabe. O que a gente faria? Pensa, exercita essa cena durante uns segundos. O que você faria? O que te levaria a Ele? Tentar tocá-lo em busca de um milagre, de uma cura? Será que a gente perguntaria a Ele alguma coisa que nos incomoda profundamente, alguma dúvida existencial, de onde vim, para onde vou, quem eu sou? Ou alguns curiosos, será que fariam aquelas perguntas que adoram fazer? Jesus, será mesmo Chico Xavier a encarnação de Allan Kardec? Ou será que Allan Kardec foi João Batista e vocês estão juntos desde então? Será que a gente perguntaria isso para ele? O que a gente faria? Por que iríamos até ele? Fama? Ou será que a gente tentaria tirar uma selfie dele assim? Faz biquinho. Jesus, dá uma olhadinha aqui na selfie. Aqui, ó. Será que a gente faria isso com ele nos dias de hoje?
O que a gente buscaria? Fama? Acho que não. Ele é uma celebridade, talvez a mais conhecida do planeta Terra. A gente buscaria a bondade. A gente buscaria o amor que ele tem. A gente buscaria a luz que ele traz consigo. A gente buscaria a humildade. A gente buscaria estar bem com ele. Emmanuel, no livro maravilhoso Caminho, Verdade e Vida, num capítulo que chama Glória Cristã, ele diz que a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. A gente não busca esta glória, ou não deve buscar essa glória, para aparecer, para ter notoriedade. É oposto a isso. Ele diz nesse tópico, Emmanuel, que a glória do cristão é o filho que acha seu pai em plena eternidade. Então vamos voltar ao capítulo do Evangelho. Por que levavam as crianças até ele? Por que as pessoas buscavam a ele? Mas a gente consegue imaginar isso hoje. Tem alguém que vocês conheçam que quando você chega você não quer deixar a presença dessa pessoa? Ela te faz bem. O abraço dela te energiza. O sorriso da pessoa ao teu lado falando bom dia te faz sorrir. Vocês conhecem gente assim? Vocês têm o privilégio de terem no convívio de vocês gente que você não quer se separar? Gente que você não vê a hora de estar de novo com ela? Vocês conhecem gente assim? Imagina Jesus. Pensa se dava vontade de sair de perto dele. Alguém queria sair de perto dele? De jeito nenhum. As pessoas elas perdiam as reações de perto dele. Com o Chico dizem que era assim. Era tanta bondade, era tanto amor, que as pessoas não queriam sair de perto, por isso virava aquela peregrinação. As pessoas queriam única e exclusivamente estar ao lado. Imagina com Jesus. Eu não ia largar. Ia ter que me mandar embora. E aí as pessoas buscavam porque queriam estar perto. E ao tentarem afastar, ele falou, deixa, vem a mim os pequeninos, não os embaraceis. E tem mais, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Olha só como as palavras de Jesus são incrivelmente bem colocadas. Ele não disse, o reino de Deus é daqueles que são como as crianças. Porque o reino de Deus é dos que são puros de coração. As crianças são puras de coração? Ou parecem que são? Tem gente que fala assim, você não conhece o meu sobrinho. Você não sabe o que é uma criança que não tem puro coração. Você não viu o meu sobrinho. Então, por que Deus, na sabedoria da sua obra, nos coloca a cada reencarnação nossa como crianças? Por que nós voltamos a esta dependência tão grande que temos em relação aos nossos pais? Porque é uma dependência incrível. A partir do nascimento, se você deixar ali, morre.
Tem algumas espécies do reino animal que saem da barriga da mãe e vão se virar. As tartaruguinhas, aquela coisa mais linda, quando eclodem da areia, elas vão em direção ao mar. Quem que vai cuidar delas naquele momento? Alguém cuida delas? Só a natureza. Só a natureza. O ser humano não. Por que que Deus faz isso? O Evangelho ainda coloca neste capítulo, ainda fala o seguinte: mas se o espírito da criança já viveu antes, por que não se apresenta ao nascer do jeito que ele é? Então vamos imaginar esta cena. Um casalzinho, jovem, recém-casado, todo bem intencionado, casal. Fala assim: nós casamos e queremos ter filhos. Muito bem. Aí chega alguém da espiritualidade maior, toca a campainha deles: trouxemos o teu filho, está aqui com 38 anos. Ele chega. E aí? Firmeza? O rango está pronto que eu tenho que fazer uns corre aqui agora. Vai conseguir ganhar amor por essa pessoa? Se chega com toda a carga espiritual que ela vem. Olha aqui, ó. A infância é necessária para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. É sábio demais de Deus colocar o espírito sob seus cuidados, da forma como ele coloca. Daquela forma ingênua, aparentemente pura. Porque você não consegue pegar um recém-nascido, vai lá num berçário. Olha aquele monte de bebezinho recém-nascido, olha para eles e fala assim, tem uma conversa séria com eles, fala assim: o que vocês aprontaram na outra vida, hein? Que eu quero saber. Quem aqui está devendo bastante? Você consegue olhar para eles desse jeito? É impossível. Você vai olhar com ternura, você vai olhar com amor, você vai olhar com vontade de cuidar. E este exercício que começa de doação de amor é um presente de Deus para quem chega e para quem assume essa responsabilidade. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, os instintos da criança estão todos ali guardadinhos, bons ou maus. Ela é mais dócil nesse período. E por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Eles chegam como argila, molinha, fácil de mexer. Tudo que você fizer neste momento é mais fácil de você tentar demonstrar para quem você está ensinando. E se você começar com bastante amor, começar com bastante dedicação, começar com exemplos bons principalmente, mais do que você fala, é o que você faz que educa. As tendências ruins vão começando a ser questionadas por essa pessoa que está começando. E o que tem de bom vem à tona. Porque você está preparando este terreno para que ela venha com o melhor que tiver. Essa é uma grande missão. Uma missão de todos nós aqui, que eu acredito que a maioria daqui esteja já exercendo essa missão de pais. Missão escolhida por nós. Missão escolhida por nós. Porque tem que ter a vontade de ser pai.
de ser mãe. Então, desta forma, no Livro dos Espíritos, a questão 383, Allan Kardec fala o seguinte: qual para este ser que está vindo, a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnando, resposta do Espírito de Verdade, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Qual o objetivo da encarnação? Progresso. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Quem quer que seja que assuma essa educação. Pais, tios, avós, quem quer que seja. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada. E agora que vem. Que terão que dar conta. Responderemos sim por isso. Pelo sucesso, pelo fracasso dessa missão. Fracasso quando for, nossa responsabilidade. E aí, só para terminar essa questão da missão, na questão 582, Allan Kardec resolve a questão. Pode-se considerar a paternidade uma missão? É sim uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa na sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob os cuidados dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar do que o caráter de seus filhos. E aí o que vai acontecer? Vai responder. E ele fala, se este, o filho, sucumbir, falhar por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, sobre os pais. Porque não fizeram o que lhes competiam para o seu encaminhamento nas vias do bem. Aí vem a pergunta que todo pai sério, toda mãe séria faria nesse momento. E se eu fizer de tudo e não conseguir colocá-lo no caminho correto? O que vocês acham que você será responsabilizado? Você vai ter culpa sobre isso? Sim ou não? Deus é justo demais. Deus é justo demais. Mas tem que ser até o último dia de vida. A tentativa de você colocá-lo no caminho do bem. Ah não, Renato, chegou lá pelos 30 anos, já via que não tinha mais jeito. Eu desisti do cidadão. Não dava, não tinha, eu abandonei. Não, você abandonou, você começou a assumir a sua culpa. Não pode abandonar. Mas é difícil, hein? É que você não conhece. Bom, o fardo é dado pela força do trabalhador. Se a missão é difícil, você resolveu encarar e Deus sabia que você dava conta. Grandes missões a grandes trabalhadores. E já que nós estamos, apesar de ter sido colocado o final dos momentos felizes, né, na semana passada, mas eu ainda me considero em dezembro, e dezembro é sempre momentos felizes. Então, eu vou fazer primeiro momento em que a gente vai celebrar um pouco dessa questão dos filhos, das crianças e dessas mensagens que a gente pode ter. Então, eu chamo vocês para me acompanhar aqui do ladinho. Você estava ligado, hein? Ontem um menino que
brincava, me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Acho que é essa mensagem que a gente busca nas crianças, nessa esperança, e que nesse final de ano é muito bom a gente ter essa vontade de melhorar, de estarmos melhores a cada momento. E aí, eu pensaria o seguinte junto com vocês. Essa pureza de coração que a gente vai buscar para que a gente consiga essa recompensa tão maravilhosa, essa promessa de vermos ao nosso Pai, de estarmos no reino de Deus. Como que a gente mede isso? Como que você vê isso em alguém? São os atos dessa pessoa? Através de toda a atitude que ela tem, você olha e fala assim, esta pessoa tem puro o seu coração. Podemos, por isso, já termos como estabelecido padrão de conduta? A pureza de coração? E aí, nesse mesmo capítulo do Evangelho, vem um desafio maior ainda para a gente. No Evangelho de Mateus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, não cometerás o adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela.
Aí a pessoa chega e fala assim: lascou. Agora não pode nem mais olhar. E agora? Olhou, meu amigo. Põe cabresto, põe aqueles negócios que eles tapam o olho, aquela coisa. Não tem jeito, né? Mas não foi isso que ele quis dizer. Aquele que olhar, cobiçando-a, pensando em adultério, este já responderá pelo ato. Mas adultério é tido aqui como um exemplo. Todos os males do ser humano são considerados desta forma. Por exemplo, eu queria que aquele amigo meu, amigo entre aspas, né? Mas perdesse tudo que ele tem nessa vida. A pessoa pensa isso. Eu queria que ele perdesse cada centavo, cada conquista, para ele ver o que é bom tratar as pessoas desse jeito. Você pensou isso? Você desejou do fundo do seu coração isso? O que significa? Que você vai responder por esse pensamento. Você vai responder por ele. Esse adultério representado nessa passagem do Evangelho representa todos os males do ser humano. Então a gente vai pensar que nós temos aqui 4 estágios em que a gente vai se imaginar nessa linha do progresso, em relação ao que você pensa e em relação ao que você faz. O primeiro e mais grave deles: você vai fazer alguma coisa errada. Você vai sucumbir a uma paixão sua. E você acha que você está fazendo o que é certo. Esse é o estágio menos evoluído deles. Errar achando que está fazendo certo. Eu bato mesmo porque merece apanhar. Mata porque a pessoa sabe que é certo fazer isso, ela acha que está certo matar, ela não adquiriu consciência, ela não carrega culpa, ela não tem sentimentos sobre isso. Ela faz o que está errado, achando que está fazendo certo. Aí o segundo estágio: você faz o que está errado, mas no seu pensamento, você criou a consciência e você sabe que está errado. Você só não conseguiu ainda domar as suas más inclinações. Mas você sabe que você está fazendo errado. Aí tem a terceira fase, o terceiro estágio, em que você pensa em fazer o que é errado. Você chega e fala assim: eu queria chegar para aquele meu parente maravilhoso e ir lá delicadamente e estrangular o pescoço dele, com toda a força que tem nas minhas mãos. Só que você não faz. Então o que você fez? Você foi, teve o pensamento, você sabe que é errado e não comete o erro. É como você, estando num processo de regime, de repente você vai comprar um pão numa padaria e você, quando se depara, aquele balcão lotado de doces que acabaram de ser feitos. Ele chega a abrir um portal de luz, fazer assim, você vê aquele monte de coisa assim. Você olha para tudo aquilo. Você pensa em devorar tudo aquilo com a velocidade de uma hiena na carniça. Mas você não come nada. Então você teve o pensamento, mas conseguiu dominá-lo. Você teve a força para isso. E aí, o estágio final, mais incrível de todos: você faz o que é correto,
E o seu pensamento pensou no que é correto, em fazer exatamente o que é certo. Os seus atos refletiram o que já estava dentro de você. O pensamento que veio na tua cabeça foi só o pensamento de fazer o bem. E você acaba por fazê-lo naturalmente. Nesse momento, a pessoa dominou todas as inclinações. Por isso que tem aquele episódio do maratonista que estava em segundo lugar. E o que estava em primeiro lugar, depois de 42 quilômetros, ele não percebe que ainda não chegou à linha final e para. E o que vinha em segundo lugar o conduz até o final. E os repórteres imediatamente perguntam para ele: por que você fez aquilo? Ele: fiz o quê? Por que você não passou por ele? Ele parou, você poderia ter passado por ele e ganho o primeiro lugar. Que mérito que eu teria disso? E a questão principal que ele encerrou essa entrevista, calando a boca de todos: o que eu diria para minha mãe se eu fizesse isso? O pensamento dele, ele nem sabe o que ele fez. O que você fez? Eu fiz o quê? O pensamento dele só tinha uma coisa: indicar para ele que a corrida ainda não tinha terminado. E conduziu ele até o final. Muito bem. Se o pensamento tem essa força toda, eu convido vocês para ouvirem uma história. Essa história chama-se Os Sabores do Pensamento, que diz o seguinte: há pessoas doces e há pessoas amargas. O humor das pessoas e seus pensamentos é como um prato de culinária. Há aqueles pratos de sabor leve, suave, extremamente agradável. Algumas refeições são um pouco mais marcantes, de sabor mais intenso, mas que deixam uma boa marca em nós e na nossa vontade de saciar a nossa fome. Igualmente, há pratos indigestos. Algumas refeições que fazemos têm o sabor de algo que passou do ponto, que estragou, que venceu. Não caem bem em nosso sistema digestivo. Chegam a nos fazer mal. Ficamos o dia todo com aquela sensação de peso, de que comemos algo estragado. Às vezes chegamos às náuseas. No pior, mas bem pior dos casos, adoecemos. Apenas por ingerir uma refeição ruim. Chamam de intoxicação alimentar. Os pensamentos que emitimos podem, ilustrativamente, serem comparadas a essas refeições. Alguns são leves, outros mais pesados. Algumas pessoas, quando experimentamos da sua presença, são para nós como um café da manhã colonial, cheias de opções, de sabores, de aromas, cores que fazem com que não nos esqueçamos da sua presença. Podem nos lembrar durante anos o fato de termos estado com elas. E há pessoas indigestas. Algumas pessoas que nos causam náuseas. Há pessoas que nos adoecem até. Pessoas que trazem algo de estragado, de vencido em seus pensamentos. E conversar com elas nos intoxicam.
ficamos com intoxicação de alma. Mas isso não acontece apenas quando encontramos essas pessoas. Tanto o doce e o suave, como o amargo e mais pesado, não estão na presença física dessas pessoas apenas, pois essas não são características do corpo físico. Essas são características da alma, do espírito. Sozinhas, elas são doces. Sozinhas, elas são amargas. E seus pensamentos têm o mesmo sabor que emana de suas almas. Quando emitem um pensamento, ele trafega pelo cosmos, pelo universo, até chegar ao seu destino. E ao chegar ao seu destinatário, provoca nele, ao receber tal pensamento, o mesmo sabor que a alma remetente emanava no momento em que originou aquela energia. Uma alma cujos sabores e cores da sua aura têm o frescor de uma salada, daquelas que as folhas frescas foram retiradas de uma horta caseira e natural. Esta alma, quando emite um pensamento a alguém, é como se uma brisa do mar a invadisse e renovasse todas as suas energias, dando forças para suportar as dificuldades que possa estar passando naquele momento. O oposto disso, que seria um triste quadro de pensamentos ruins e estragados sendo emitidos a alguém, será contado na história de Marcos. O nosso personagem, cujos pensamentos não eram como uma leve, saudável e saborosa refeição, mas eram pesados, com tempero em excesso e indigestos ao serem experimentados. Com este azedume de alma, Marcos morava e vivia sozinho, quase que obviamente. Não falava muito com as pessoas, mas seus pensamentos eram como uma metralhadora insana de críticas, de ira, de incompreensão, de revolta e, principalmente, de ardentes desejos de punição aos que se opunham ao que ele considerava correto. Quando ele era questionado por ser tão mal-humorado com as pessoas, ele ficava ainda mais nervoso e esbravejava, encerrando imediatamente a conversa que era incômoda para ele. Mas lá no fundo, ele tinha uma dor que para ele justificava tudo isso. Quando ele tinha 10 anos, sua irmã caçula, então com 6 anos, num acidente doméstico, enquanto brincavam no quintal, após uma queda que ela teve, veio a falecer com a força da pancada que recebera na cabeça. A partir daí, a sua vida e o sabor da sua alma e de seus pensamentos nunca mais seriam os mesmos. Mal às pessoas diretamente, ele pouco fazia. Acordava, ia ao trabalho, fazia suas tarefas com uma certa competência até. Terminava seu turno, fechava seu posto e voltava para casa. Não fazia mal a ninguém diretamente. Mas em meio a este silêncio que ele tinha com as pessoas, o seu olhar envenenado corroía cada um dos que cruzavam o seu caminho. Não perdoava nem a vestimenta daqueles que ele considerava fora dos seus padrões do que ele achava correto. Criticava o jeito de andar, de falar, de comer, de gesticular de cada pessoa que vivesse com ele, ou que simplesmente o seu olhar capturava. Um café que ele tomasse numa padaria, seu pensamento ia alvejando um por um que estavam presentes no mesmo ambiente. Por cada particularidade, por cada cena que ele discordasse. E ele começava: olha o jeito que aquele se veste. Deve estar achando que é carnaval.
Isso é jeito de comer? Precisa mastigar com a boca aberta desse jeito? Precisa falar alto para todos ouvirem? Ninguém é surdo aqui dentro. E assim ia o pensamento dele, alfinetando um por um. Agora, a situação se agravava mesmo quando alguém lhe fazia algo pessoal contra ele. Aí o pensamento dele virava uma usina atômica de energia pesada, indigesta, vingativa e cruel. Ser dos infernos. Quero que morra de coceira, sem um dedo na mão para se aliviar. Mas vai tropeçar na rua e vai esborrachar essa boca cheia de dente que você tem. Ele deitava, dormia, acordava e levantava, destilando seu veneno através de seus pensamentos. Era amargo, era indigesto, era estragado, estava intoxicado. E como quase nem seria necessário dizer, era extremamente infeliz. Um dia, nosso personagem senta num banco de uma praça e começou a artilharia de pensamento a cada um que passava. Cabelos, roupas, gestos, jeito de andar, não escapava nada dele. Até que do outro lado da praça, num outro banco, uma moça nova, de cabelos castanhos claros e cacheados, olhos azuis como o céu que adornava aquele dia, olhava fixamente para ele, mas olhava com um sorriso. Mesmo com a beleza inconteste daquela mulher, ele não suavizou o amargor dos seus pensamentos. Imediatamente já começou com o seu azedume tradicional. Deve ser rica ou tola para estar rindo desse jeito, sem motivo. Ele virou a cabeça para o outro lado para desviar o olhar dela, que já estava incomodando ele. Quando ele volta a sua cabeça para procurar ela, para ver se ela parou de dar risada, que estava incomodando ele, ela tinha sumido de lá. Estava me procurando? Perguntou a moça que já estava sentada do lado dele, fazendo com que ele desse um pulo no banco, tamanho susto que ele levara. Ô assombração! Como que você veio parar aqui tão rápido? Quase me mata de susto, você é bruxa ou o quê? Calma, só vim conversar com você. Então pode ir embora que eu não estou bom para conversa hoje. Como se tivesse algum dia, né? Ainda mais como uma bruxa como você. Como que você veio tão rápido aqui? Para que tanto detalhe? Eu só vim conversar com você, disse a jovem ao incomodado homem. E quem disse que eu quero conversa? Interrompeu-o sempre mal-humorado. Vim falar sobre seus pensamentos. Pronto, agora sei que é bruxa mesmo. E o que você sabe dos meus pensamentos? Agora é bruxa e vidente também? Já estou até com medo de você. Tchau, que eu não tenho tempo para isso. E já estava se levantando para ir embora. Calma, Marcos. A jovem coloca a delicada mão no seu braço daquele homem nervoso, que naquele momento já não entendeu mais nada. Tamanha era a energia que ela tinha, que ele ficou sem reação quando ela o tocou. Ele sentiu um calafrio que do braço tomou o corpo inteiro dele. Ele sentou-se lentamente, meio que sem reação, com olhos surpresos e arregalados, e passou a ouvi-la, sem chance de esboçar alguma reação naquele momento. Ela começou a falar com a sua voz suave e melodiosa. Se voltarmos à comparação das refeições, os sabores e cores que emanavam daquela jovem podem ser comparados a um café da tarde, servidos na varanda de uma casa de fazenda, na frente do mais lindo dos lagos que se possa imaginar. Marcos,
Nossos pensamentos são força viva e poderosa da natureza. Tudo que pensamos toma forma e vai ao encontro do seu destino. Às vezes como bálsamo curador, quando é emitido com amor a um enfermo que precisa de cuidados. Mas pode ter um efeito devastador, se emitidos com ódio e raiva por alguma aventura encontrarem um irmão desprevenido e suscetível às forças do mal. Você tem emitido pensamentos muito ruins, Marcos. Ele estava estupefato. Não tirava os olhos da jovem moça que lhe falava sobre aquelas coisas tão particulares. Nem conseguiu questionar como que ela já sabia o nome dele. Mas num suspiro ele chacoalha a cabeça, como que saindo de um transe, e esbraveja com ela: eu não faço mal a ninguém, não me perturbe com suas baboseiras. Você acha que você não faz, Marcos? Seus pensamentos fazem sim mal a todos que os recebem, completa a jovem com doçura e serenidade. Às vezes o seu pensamento não prejudicou exatamente aquela pessoa que você destinou. E isso faz com que você não saiba das consequências do que você emana. Você lembra daquele seu desejo de que seu chefe morresse com coceira, sem ter um dedo para aliviar as angústias da pele? Esse teu chefe sofre muita pressão dos superiores dele e acaba tendo que tomar algumas medidas mais severas, mas ele sofre muito com isso. O teu pensamento não pegou diretamente nele, mas o filho mais novo dele recebeu esse teu pensamento e está sofrendo com um problema na pele que o fez sair da escola este ano, pois as coceiras são insuportáveis e a pele chega a ficar em carne viva. Neste momento, Marcos desabou do alto da sua arrogância. Ele não esperava ouvir por aquilo. Você está falando do Felipe, o caçula do meu chefe? Sim. Nesse momento ele arde com a pele em fogo. Tem mais, Marcos. Sabe sua vizinha, que você desejou que ela caísse, arrebentasse a boca e todos os dentes? Sim, eu sei, ela caiu, disse o Marcos, já ansioso por não ter provocado mais um mal para alguém. Ela não, Marcos. A mãe dela, quando varria a calçada, tropeçou em algumas pedras soltas e caiu com seu rosto contra o chão. Ainda se recupera de tantos ferimentos que a queda lhe causou. Neste momento, Marcos leva as mãos ao rosto e chora, como nunca havia chorado nessa vida. A jovem moça traz ele para seu ombro e o consola. E fala: calma, Marcos. Calma, meu irmão. Nesse momento, Marcos se recompõe, assustado ainda mais do que já ficara naquela tarde. Se afasta um pouco e passa a olhar de cima embaixo a bela moça que tantas surpresas lhe causara. Você não pode ser. Isso é impossível. Lívia. Ela fala: sou eu, meu irmão. Estou aqui para te ajudar. Para te falar que você não teve culpa nenhuma naquele acidente que tivemos enquanto nós brincávamos. Marcos chora ainda mais, agora deitado no colo da irmã. Eu tentei te segurar, a minha mão escorregou e não conseguiu pegar a sua, disse o irmão arrependido. Eu sei, meu irmão, já estava tudo certo e eu voltaria mais cedo mesmo. Tivemos que passar por toda aquela experiência. Mas não quero que por causa daquilo você estrague toda a sua vida nessa encarnação. Vai, meu irmão. Cuida de seus pensamentos. Espalhe mais luz por onde você anda. Deseje o bem. Faça oração pelos teus irmãos. E principalmente para aqueles que têm mais dificuldade.
pense com amor, haja com sabedoria. E quando os dois se abraçam num reencontro maravilhoso, Marcos acorda assustado. Era um sonho vindo dos céus, um sonho vindo de quem ama. Sentado à beira da sua cama, Marcos, em meio a lágrimas, sorri com leveza, com alívio, olha para cima e, como em uma prece, diz: obrigado, minha irmã, obrigado, meu pai. E ele sai para trabalhar assoviando naquele dia e chega ao trabalho. Bom dia, ele diz para o porteiro do prédio comercial. O porteiro, um senhor de idade que já estava há mais de 10 anos trabalhando lá, responde meio sem graça: bom dia, estranhando e sacudindo a cabeça assim. Mundo louco. Esse que está sempre de mau humor agora vem com um bom dia. Deve ter encontrado um passarinho verde. Ele encontrou, sim. O nome do passarinho era Lívia. E nesse momento inicia uma nova vida para Marcos, com pensamentos leves, de sabor sutil e delicado. Não mais provocava náuseas, não mais provocava intoxicações, não mais estava estragado. E ele, obviamente, agora era feliz. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Lá que a paz de Jesus esteja entre nós. Muito obrigado, um bom domingo para vocês.